Bom dia a todos os ouvintes da Flores FM, os que nos acompanham também nas nossas lives, né? Sempre uma honra, sempre uma alegria enorme nós estarmos aqui para que juntos, né? E amparados pelo Evangelho de Jesus, pela base que hoje a gente tem, que é a ciência, através da doutrina espírita, né? Possamos todos nós crescermos, possamos todos nós darmos um significado mais amplo às nossas vidas e assim sermos úteis, né, poderíamos assim dizer, à grande obra do Senhor. Ou seja, a vida não pode ser uma uma questão fútil, né, que não mereça nosso reconhecimento, que não mereça o nosso cuidado, que não mereça o nosso estudo. Por isso que é imprescindível que todos nós tenhamos acesso e compreendamos a grandeza da própria vida, das suas leis, e a gente possa também, né, nesta compreensão, fazermos o nosso melhor. Então, é sempre uma grande honra nós estarmos aqui. Bom dia, Antônio. Bom dia lá o Alessandro que faz a mesa para nós. Vamos lá. Bom dia a todos. Realmente, né, a nossa intenção é discutir a vida, porque a vida é essa, entre as etapas, uma delas é a etapa encarnatória. Então, o que nós estamos fazendo enquanto estamos aqui, vivos, entre aspas. Então, essa compreensão, ela é quase libertadora. Quanto mais a gente consegue entender, mais a gente tem um norte bem claro. E esse debate, essa conversa, ela é em cima dos preceitos do Evangelho. Então, o que nós falamos aqui? Nós falamos o Evangelho retratado nos nossos dias, nos nossos problemas, que todos eles encontram a explicação nesse texto. E óbvio que sob a ótica espírita, né? A ótica espírita, ela nos dá um esclarecimento, uma abertura, uma compreensão sobre esse processo que a gente se degladia muito, né? Todos nos nossos embates diários, o que é, o que não é, mas eu acho que é assim, o outro acha que é assim. Colocando sobre a mesma luz, não tem essa do que eu acho. O negócio está explicado, então é só a gente tentar entender, né? O processo é a compreensão. Para, como eu disse, ter um norte bem definido, e não digo tranquilo, mas quando tu coloca a tua base em cima dessa verdade, de uma certa forma fica tranquilo, porque tu está submetido a uma regra, a uma lei que é igual para todo mundo. Então, aconteceu não sei o quê, tudo bem, vamos em frente. O que eu posso fazer de bom para isso? É isso que eu tenho que agir. E isso nos traz realmente tranquilidade. Então, que a gente consiga, nessa uma hora hoje, de novo, tratar de algum assunto que nos auxilie nessa abertura de consciência. Essa tranquilidade ela é resultado, né, Antônio, claro, de estudo, de procura, mas ela é resultado da compreensão, né, de um Deus Pai bom e justo que ampara, né, toda a criação, de irmãos mais velhos nossos que nos encaminham, que nos ensinam, né, e que o próprio Jesus dizia: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Agora, aquele que perder a sua vida por amor a mim, terá a vida eterna. Então, ele falava de uma vida um pouco diferente do que a conceituação que nós damos para a vida, né? Muitos de nós, relacionamos a vida com a questão material, né? Acabou o corpo, acabou a vitalidade física, acabou a vida, né? Ele morreu. Não, ele desencarnou, porque a morte, não existe a morte do espírito, existe, né, a morte do corpo. Então, nós continuamos muitas vezes com esses clichês mentais, né, achando que a vida esteja vinculada à questão material. E é o contrário. Toda questão material
atendendo leis, como tu próprio colocaste, chega um tempo que acaba, né? Como dizia Jesus, o ladrão, os vermes, a ferrugem, né? Esse nosso corpo vai enferrujar, né? E nós vamos devolvê-lo para a terra, porque o que veio do pó retornará, né? Então, por isso que a gente tem que dar essa significação bem maior, né, da questão da vida. E aí, a partir do momento em que a gente consegue fazer isso, tu vai estar tranquilo. Porque tu pensa assim, pô, tô aqui, né, sofrendo, entre aspas, mas, né, tem toda uma estrutura que me ampara. Tem leis que eu tenho que me submeter, é claro, mas se eu fizer o meu melhor, se eu andar dentro da linha, se eu procurar, né, fazer assim aquilo que me pedem, né, tanto o nosso pai quanto os nossos irmãos maiores, eu estou tranquilo, né? Porque hoje, a hora que eles me chamarem para dizer, tchê, como é que foi? Tu vai dizer, olha, na medida Apresentar. do possível, eu fiz o meu melhor, mas estou pronto para outras oportunidades. Que às vezes a gente pensa, não, morreu, acabou tudo, estão lá todo mundo dormindo, num sono eterno, esperando o tocar as trombetas, que não se sabe quando. Então, Não tem lógica. é complicado, né? Na quarta-feira, no nosso grupo de estudo, teve uma frase que foi colocada que ela é muito interessante para a gente, porque as coisas a gente sabe, mas tem que repetir várias vezes para que parece que a gente consiga trazer bem interno isso. Tudo o que a gente está vendo, tudo, inclusive o meu corpo, tudo vai desaparecer. Sim. Obedecendo uma lei. Questão de tempo. Obedecendo uma lei. Isso aqui tem um tempo, isso aqui tem outro, cada coisa tem o seu tempo, mas tudo vai desaparecer. O que não vai desaparecer? A essência. Claro. E a gente, como tu disse, né? A gente interpreta a vida como encarnação, esse período encarnatório, e está completamente diferente. Tem um autor que ele cita frequentemente uma analogia do mergulhador dentro do escafandro, que o cara bota aquela roupa pesadíssima para fazer um mergulho de profundidade, e ali dentro ele tem limitações totais, praticamente, do serviço que ele tem que fazer, mas para proteger ele. Sim, pelo escafandro. E porque ele tem que ir lá executar um trabalho. Então, o espírito, nessa analogia, também ele está nesse escafandro aqui, que é o corpo, numa gaiola, limitado em várias aptidões dele para executar um trabalho. E a verdadeira vida é quando ele sai do escafandro. E o interessante também deixar bem claro que quando ele sai do escafandro, ele continua sendo a mesma pessoa. Se dentro daquele escafandro, se dentro daquela limitação que ele tinha, ele era um ser, digamos assim, né, que tem uma certa limitação uma limitação Sim. que eu digo mental, de conhecimento, sim, né? uhum. De conhecimento, ele vai continuar o mesmo. Sim. Se ele não sabia fazer aquele trabalho no escafandro, não é saindo do escafandro que ele vai fazer aquele trabalho que tem que ser feito. Então, a morte é simplesmente... por isso que Jesus, de uma forma inteligente, ele associa a morte com a semente, né? Ou seja, a semente morre e brota de dentro dessa semente uma árvore frondosa. Totalmente nova. Totalmente nova. Quem diria, né? Tu pegar um pinhão, plantar ele e em questão de muitos anos tu vai ter uma árvore frondosa enorme, imensa, né? Que veio e estava ali dentro em estado latente. E a alma é a mesma coisa. Ela está dentro e nós interagimos com o nosso meio através dos nossos 5 sentidos, né? Por isso da gaiola. Nós estamos presos e interagimos com o meio em que nós estamos através dos 5 sentidos. Agora, mesmo dentro da gaiola, se tu vai em busca de informação, se tu vai em busca, né, dar um significado à vida, mesmo dentro da gaiola, tu vai ter um comportamento maior. Porque muitos dentro da gaiola
de repente só ficam Sim. reclamando, vivem só para si. Parados. Exato. E muitos, de repente, dentro da gaiola, ele diz, não, eu estou na gaiola, mas é por um tempinho. Eu vou fazer o que dá. Mesmo na gaiola, eu vou procriar, né? Uhum. Eu vou cantar, eu vou me cuidar, né? Cuidar Vou das minhas arrumar em penas e volta. tal. Vou dar uma ajeitadinha nas coisas. Por quê? Porque essa gaiola não vai me segurar muito tempo, né? Tem uma finalidade. Exato. Isso, né? E é isso exatamente que toda linha espírita, espiritualista até, nos convida. Né? Por isso que Jesus diz, Deus é Deus, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, porque todos vivem para Deus. Mesmo aqueles que nós pensamos mortos, que não estão mortos, eles estão dormindo, né? Mas para nós é bem diferente. Então, mesmo esses que nós pensamos que estejam mortos, eles estão vivendo para Deus, porque a vida é imanente. Ela está dentro. Ela é o princípio. Ela é um dos aspectos do Criador. Então não tem como tu estar dentro da criação, né? Somos filhos, vós sois deuses em Jesus. Então não tem como tu estar dentro da criação sem ter os verdadeiros aspectos da própria criação, né? E até o que a gente falou no início, né, da questão da tranquilidade, porque é o oposto do sofrimento, né, que a gente coloca. Mas o sofrimento é uma não aceitação, né? Sim. Porque é uma situação que está acontecendo. Mas eu não aceito aquilo, porque aquilo é contrário daquilo que eu gosto, do que eu quero. Então, por isso o sofrimento. Mas no momento em que tu coloca, tu compreende um pouco, e nós estamos longe disso, né? Vamos botar isso também bem claro. Mas na medida que tu vai compreendendo o mecanismo, vai aceitando o mecanismo, tu diz assim, não, tá tudo certo. Ele sabe bem melhor do que eu o que é bom. Exato. Então, se aquilo ali está me corrigindo, está me fazendo Crescer. crescer, mudar, aprender de uma forma, às vezes, dura para mim, é para o meu bem. Exatamente. E só tendo essa visão diferente, ela já te abre portas totalmente diferentes. Que é aquela história do passarinho na gaiola, né, que a gente falou. Se ele se torna um bom cantador, né, o cara de repente vai querer procriar, né, tirar filhotes porque o cara é bom. O cara vai levar ele para concursos de canto. Então, ele vai ter coisas que para outros passarinhos, se tu contasse para os outros passarinhos, os caras diziam, tu tá louco, isso não existe. Isso não existe. Eu tô aqui preso, né, torcendo para que me tragam água, e que nem sempre é limpa, e me tragam, né, aquela porcaria daquela ração lá que eu nem gosto. E o cara nunca se preocupou comigo em olhar para mim e verdadeiramente ver se eu gosto dessa ração. Então, são visões, um exemplo no caso, mas que acontece muito no nosso dia a dia. No humano. De ao invés de nós buscarmos pelo difícil, muitas vezes nós nos contentamos com aquela aguinha sobrada, né? E aquela raçãozinha que a gente não gosta, mas fica ali, né? Não fazendo nada, né? Não fazendo nada nessa e interessante, né? E interessante. E quando tu sai da gaiola, né? E tu continua sendo o mesmo, tu não vai ser nem condenado por essas atitudes tuas, né? Vai ser dito para ti, mas por que tu não tentou outras coisas? Né? Por que tu não tentou mostrar um lado bonito que tem dentro de ti? Porque se tu estava naquela gaiola, se tu estava naquela situação, fui eu que quis assim, o Criador, né? O Pai, fui eu que quis para que tu aprendesse. Mas o que tu fez? Então, agora vou te condenar eternamente a um suplício? Não, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então, o Evangelho, ele é necessário, né? É como tu falasse, como a gente sempre coloca, que o Evangelho, nas palavras de Jesus, né, é construir a tua casa, o teu entendimento em cima da rocha. Então, quando tu constrói um conjunto de informações em cima do Evangelho, é eterno. Aí vem aquela pergunta, mas o Evangelho é muito difícil de aprender, Antônio. Para ver a distância
que a gente está daquilo que a gente precisa vir a ser, né? É difícil porque eu não me submeto, eu não aceito É difícil por isso. aquela Agora, proposta. na questão conceito, É fácil, sínimo, é simples. muito. 2 palavras: Diga. amar, né? E trabalhar. Exatamente. 2 palavras. Se trabalhar com amor, então, nossa. Não, e outra, ele é tão simples que se tu usar ele como linha, em 2 perguntas tu destrói tudo, né? Que é Jesus. Faça os outros que tu gostaria que te fizesse. Tu gosta que te mentem? Então não mente. Tu gosta que façam isso contigo? Sim, então faça. Não, não faça. Então, nós somos filhos e Deus nos dá essa liberdade de escolha, mas Ele nos ampara dizendo o que deve e o que não deve ser feito. E nós, sendo às vezes filhos, né? E às vezes meio cabeçudos, o que a gente faz? Ao invés de atender o bom, né? A boa consciência, o bom procedimento, nós agimos por interesse, orgulho, vaidade e egoísmo, né? E por isso que a gente abre o Evangelho. E hoje quem abriu foi o Alessandro, ele abriu no capítulo 12. Olha o título do capítulo, né? E o título é uma tarefa para... é uma tarefinha bem legal. Amai os vossos inimigos. Nós falamos muito sobre isso várias vezes, mas ele abriu especificamente na questão do duelo. Interessante que em 1860, lá na França, e esse texto aqui diz, ó... Não, era um outro que... É que tem 2 ou 3 textos dentro desse... Sim, não sei qual deles que diz que o duelo naquela época era amparado pela lei. Sim. Amparado pela lei. Se tu me ofendia, ou se eu senti qualquer coisa de, digamos assim, ofensa, eu levava essa questão para, sei lá quem era na época, o promotor, juiz, os representantes da lei e tal, né? E eu ia, tem um termo para isso, limpar a minha honra, né? Porque tu me desonrou. Ia limpar a honra, era cada um, coisa, né? era cada um de um lado escolhendo as armas e um sobrevive, né? Então, vê a que ponto, vamos voltar para a vida de novo, né? O valor que é dado à vida. Por isso que Jesus diz, perdoar o teu inimigo não é que nem um duelo que eu te mato, né? Perdoar o inimigo é eu soltar as amarras. Porque se a vida é eterna, né? E Jesus pede para mim te perdoar em vida. Ele diz, enquanto estás a caminho, perdoai, né? Perdoa teu irmão enquanto estás a caminho. Então, quer dizer, perdoar enquanto estamos a caminho significa dizer o quê? Que tu solta essas amarras. E quando tu sai da gaiola, tu consegue voar. Porque tu não tem amarras, né? Agora, eu te chamo em duelo, né? Tu tá lá cantando melhor do que eu tô aqui na outra gaiola cantando menos do que tu tá me ofendendo, aí eu levo para um ponto de honra e nós fizemos um duelo, digamos, tô imaginando, e aí eu te mato, mas eu não te mato. Aí o que acontece? Abriu a tua gaiola, para onde é que tu vai? É de pensar, né? Tu vai cantar livre? Com Ou tu vai... O balaço que eu tomei? Ou tu vai fazer justiça com as próprias mãos para aquele que te... Tu entende? E no duelo nem sempre morria o ruim. No duelo sobrevivia como que tinha mais sorte ou melhor, né? Habilidade, às vezes, com a arma. Entende? Então, o que vai acontecer com aquele que... Por isso que Jesus... o Evangelho de Jesus, ele é tão profundo e sutil que ele vai muito mais fundo do que
essa questão do duelo que é realmente histórico, né? Que acabou isso aí porque realmente era um atraso da humanidade, né? Eu acho até que tem uma parte do texto, porque o texto é muito grande, ele tem 4 páginas, mas que ele fala que o duelo moderno, ele não acontece dessa forma, ele acontece de uma forma muito mais ardilosa, né? Eu não sei que parte vai dizer aqui, mas de repente dá pra gente procurar até, porque, vamos dizer, aquela ânsia humana de chamar o outro às contas ainda existe, só que hoje a gente está, por questão de lei que não permite mais a gente fazer isso, a gente arma ciladas para colocar em prática essa vingança que a gente ainda carrega. Então, como a transformação, né, ela é necessária, é por isso que o título, né, amai os vossos inimigos, ou substitui a palavra inimigo por coisa que o valha, e amor também, mas faz o bem a quem te faz o mal, que é um grande salto na nossa transformação. Sim. O outro me fez, mas o problema é do outro, se ele tá Claro, ainda nessa. tipo, não te prende, né? Pensa naquilo que tu pode, olha para tuas Tu é tu, ele é asas, ele. tu pode voar. Então Jesus diz, né? Perdoa até 70 vezes, 7 vezes. Ele diz, tudo que está amarrado na terra está amarrado no céu. Então, nós estamos atrelados a essa lei e essa ordem que ela é inexorável. Ela é dura para aqueles que teimam, mas ela é totalmente maleável para aqueles que são brandos, né? Para aqueles que atendem. Por isso que Jesus diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que sou, né, manso, que sou suave. Por quê? Porque verdadeiramente a proposta dele é uma proposta de perdão, é uma proposta de amor, é uma proposta, né, de crescimento, e não uma proposta que vai contra. E a tal ponto que hoje aqui, né, na questão do duelo, vai contra o primeiro e o maior de todos os mandamentos, né, que é tirar a vida do outro. E como tu pode tirar a tua própria vida também, né? Então, em vários livros, né, no Nosso Lar, quando Carlos Chagas, né, André Luiz, quando o Carlos Chagas chega no mundo espiritual e ele vai para um umbral, ele sofre. Isso que ele fez, foi uma grande pessoa, né? Um doutor, um médico, atendeu pessoas e eles chamavam ele de suicida. Suicida, suicida, e ele não entendia. Não entendia. Não entendia, né? Por que ele... E aí, quando ele começou a refletir sobre a questão, ele entendeu que os excessos dele, os excessos no álcool, no cigarro e na própria comida, encurtaram a vida dele em muitos anos. E ele não pôde fazer outras coisas melhores nesse período que ele perdeu. Então, ele foi um suicida. Então, ele tirou sua própria vida também. Então, é para nós termos a noção de quanto as coisas são sutis, simplesinhas e tal, mas pequenas, mas que merecem o nosso cuidado, né? Porque às vezes, que nem tu falou, é uma guerra, né, mental. Então, não te matei, eu não vou, digamos assim... Fui bom contigo. Eu não vou ir pro fogo do inferno porque não te matei, mas fiquei uma vida inteira desejando que tu secasse aqui e dentro morresse, ardendo, né? Então, isso. esse desejo aí, ele desencadeia o quê? Esse desejo, ele reflete a força que eu tenho. Então, é concebível esses níveis de força estarem em locais de equilíbrio, de harmonia? Nunca. Pela lei, semelhantes atraem semelhantes. Né? Então, tu vai para uma região idêntica àquilo que tu vibra. Que tu vive, isso. Né? E a tal ponto que existe lá, né, o dos suicidas lá. Vale. O Vale dos Suicidas. Deve ter até o Vale dos duelistas. Né? Com certeza, porque é lá que eles vão... Por frequência, né? Tu vai por atração. Não lá é que tu é jogado lá. É lá que eles vão drenar, né? Esse é o termo que a gente não entende. É por isso eles que... vão drenar todo esse visco negativo, todo esse interesse, toda essa... Que faz parte do teu corpo espiritual. Exato. Então a gente acha que saiu o corpo físico, o problema ficou nele. Sim, não. E tu te transformou num sai voando, que nem o passarinho que a gente usou como exemplo. Virou Nada anjo. a ver. Não.
É por isso que, além do estudo dessas questões evangélicas, que são profundas, né? Jesus, quando fala numa frasezinha simples, que a gente fica assim, embevecido com as palavras dele, tão bonitas que são, mas Mas tem uma nem entende, profundidade, né? não entende? O que ele quer dizer está muito lá dentro, então a gente ainda está na superfície da coisa. Mas, além disso, a gente teria que estudar um pouco física, química, biologia e até história, para poder entender o andamento da humanidade. Porque nessas questões todas que a gente falou, é muito simples, daria para dizer assim, é só observar. O que acontece comigo quando eu sinto ódio? O que acontece aqui dentro? E se eu for conseguir fazer um exame de imagens daqui a algum tempo, eu vou perceber a alteração orgânica que aquilo ali provocou em mim. A gente diz, mas eu comi um negócio que me fez mal. Nada a ver. O problema é mental. A gente se intoxica mentalmente. E aquilo ali que tu disse, que o cara vai para o vale, daquela drenagem, é fruto desses pensamentos que resultam em atitudes e que me compõem. Sim. Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. O que te movia? Não, eu queria matar o cara, mas não matei porque vou preso, né? Então, mas o que te Mas movia? desejei. Exato, o que te movia? Esse desejo. E pela morte tu vai perder esse desejo? Não. Só que aqui tu está, lá tu é. Essa é a grande diferença. Aqui tu está, dentro da gaiola. Lá tu é o passarinho solto. Então tu vai fazer aquilo que tu deseja. Vai botar em Não é a prática. gaiola que vai te segurar. É. Porque às vezes tu tá naquela gaiola segurando ela assim, ó, dizendo, que vontade que eu tenho de sair disso aqui para matar aquele cara, né? Mas não faço isso por quê? Porque vou me expor, porque vou preso, pá. Mas se eu pudesse, então quer dizer, te tiram a gaiola, para onde é que tu vai? Instantaneamente no lado do cara. E isso se chama de, vamos ver, encosto. Sim. Sim, quando ele vai pro lado Vulgarmente falando, né? Tô com encosto, tô com uma obsessão. Mas é dentro da atraída, doutrina espírita se chama obsessão. Obsessão, é. E em múltiplos, né, para não dizer infinitos níveis, né? Mas o termo é interessante, encosto. Tá encostado. Tá Tá encostadaço. encostado. Então, a gente pode escolher aqui em quem que a gente quer se encostar, né? Ou Sim. quer ser encostado por quem? Através dessa limpeza. Tu falou Mas um negócio muito interessante. encostado com que desejo? Sim. Porque o teu anjo da guarda tá encostado. É. Desde que tu queira, né? Desde que eu Digamos. deixe ele chegar mais perto, né? Mas entende com que objetivo? É isso que a gente tem que pensar. Não, Por e isso que ele diz, te acerta com o teu irmão enquanto tu Enquanto tá tá caminho. é. Para que não aconteça, né? Que dele te entrega o juiz te entrega o executor, e o executor te bota na cadeia e tu vai te pagar até a última moeda. Até Também a tem que ser última entendido isso. moeda. E o que é pagar até a última moeda? Tu vai purgar. Né? Tu vai ter que Drenar esse ódio. reconfigurar ele. Reconfigurar, dar um significado novo. Mas tu estava dizendo? Não, tu falou ali, até rapidamente, só eu quero voltar para frisar o que tu disse. O desencarne faz com que a gente continue sendo o mesmo. A gente Sim. não muda. Então, o que eu gosto hoje? A minha vida hoje ela está sendo movida, ela está circulando em volta do quê? Porque quando eu desencarno, eu vou continuar no mesmo processo. Eu não vou atender o chamado, porque eu não vou nem escutar o chamado. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa se transformar agora, enquanto há tempo, enquanto a gente está nesse caminho, para facilitar essa nova caminhada, ou esse novo caminho, né? Não é nova caminhada, a caminhada é a mesma, só que o caminho muda um pouquinho, fica mais sutil, né? Mais livre. Então, é de se botar a mão na consciência. E hoje a gente está falando muito em crime, porque o texto fala de duelo, mas não é só vingança de querer matar. Os meus desejos quais são? O que eu gosto? Eu falei, né? No que eu fico circulando a minha vida? Do que eu gosto? O que eu gasto o meu tempo? Será que são com transformações ou são só com apegos de todos os tipos? Porque é onde eu vou estar, né? Como que nem tu disse, onde é que está o teu coração? Lá onde vai estar o teu tesouro. Então, onde que eu vou estar? Por isso que não, eu não digo nem tanto na questão de estudar, né, para ter essa base. E sim, fazer a escolha certa. Só faz a escolha certa. O interessante é assim, ó,
A nenhum é dado uma cruz mais pesada que possa carregar. Então, aquela pessoa que tem uma certa limitação, aquela pessoa que é mais inteligente, aquela que é muito inteligente, nas suas escolhas, no seu dia a dia, ambas, todas elas, todos esses, né, nossos irmãos, Exemplos. filhos de Deus, todos eles têm a possibilidade de passar uma boa vassoura, fazer um bom trabalho, uma boa comida, fazer um bom projeto, fazer uma boa construção, entende? Cada um deles, o engenheiro, uma boa construção, cada um deles vai fazer o seu melhor naquilo que pode. Mas o que não pode, vamos lá de novo, vida e morte. Morrer para Deus. Se anular, né? É tu não trazer Deus nas tuas escolhas. É tu não trazer a lei nas tuas escolhas. Não quero saber, vou passar essa vassoura. Não quero saber, vou fazer daquele jeito. Varrer para baixo do tapete que nem se Tá, usava. tá, mas o que faça os outros que eu gostaria que te fizessem? Se tu contratasse um serviço, tu gostaria que fizessem isso contigo? Não, então por que tu fez? Exato. Então, entende que nós temos É simples, que entender, né? A exato, mecânica. nós temos que entender que o evangelho, ele permeia, ele vai, né? É tipo a luz do sol, ela bate por tudo, até nas nuvens, né, mais fechadas, ele vai, até que dissipa. O calor né? passa. Sim, e dissipa aquelas nuvens e a luz do céu está lá, eterna, né, e firme. Então, por isso que não precisa estudar, não precisa fazer 300 cursos, não precisa ser graduado em espiritismo, que isso não existe, né? Não existe, né? Às vezes o cara diz, não, eu sou tal coisa nível 8, né? Então não precisa, é só fazer a coisa É o certa. dia a dia, né? Claro, Essa que é a aí que tranquilidade. vai te trazer tranquilidade. Que é aí que vai trazer a tranquilidade. Eu Essa acho que é reflexão. interessante nós ler, já que estamos, né, nessa questão de duelo, o último, que é de Santo Agostinho. É esse aí que O tu notou 16? que estava escrito aquilo? Eu não me lembro, eu sei que eu li Então, isso aí, mas eu não me lembro qual desses foi. O último aqui, o de Santo Agostinho, que fala sobre o duelo, O 15? o 15. Bom, É que tem vários, não, né? Tem sim, tem vários. uma, Mas nós vamos duas, escolher só esse último aqui, o 15. tem 5 mensagens para quem quiser E ler aquilo que a gente depois, sempre diz, né? Tem que estudar. para poder Santo discernir, né? Agostinho, olha só o peso que tem nesse texto. Não, o peso que eu digo, quem assina é Santo Agostinho. É o 15, né? Isto, Tá. que é Santo Agostinho. E que tem uma vida espetacular, né? O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva ou por uma causa fútil joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que o expõe também à sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo pela própria vida. Mas a verdadeira coragem, mas há verdadeira coragem quando se está seguro de si? O duelo, resto dos tempos da barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. É a questão de ponto de honra, né? Olha que bonito que é isso, né?
o duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre tempo de refletir. Uhum. Então é nisso que a gente fala. A vida é tempo, né? O tempo que tu tem. E o tempo que tu tem, ele se reflete em escolhas. Então, a partir do momento que mesmo nós, nos diferentes níveis de entendimento que a gente vai pela boa escolha, né? O que vai acontecer? Tu vai se encaminhando sempre para um caminho mais equilibrado, harmonioso. Se esse duelista, se esses dois refletissem, né? Aconteceria o duelo futuro? Não. Por isso mesmo que ele já não existe mais. Porque as leis viram que o duelo atendia um interesse mesquinho, Sim. mesquinho de uma das partes. Né? A tal ponto que o duelista, ele mesmo diz, e a gente sabe de tudo isso, e é só pensar sobre isso que a gente vai entender, que o duelista ele vai sofrer infinitivamente, muito mais do que aquele cara no exemplo que roubou uma casa e matou uma pessoa por impulso. Uhum. Por quê? Porque ele foi movido por uma situação inesperada, enquanto que o outro maquinou, organizou, teve tempo de... né? E o que ele fez? Ele não atendeu à consciência. Ele não O ego atendeu... e o orgulho vieram à tona Exato. mais forte. Ele não atendeu os quesitos, né, do coração e, como tal, ele será, né, na mesma medida que tu medires, tu serás medido. Né? Então, como tal, ele vai passar por tudo isso de uma forma terrível. E o duelo não existe mais hoje, né? Raramente a gente vai ver alguma situação assim. Mas quantas vezes no nosso dia a gente é afrontado ou ofendido, ou se sente ofendido e afrontado, e a gente quer tirar limpo essa situação, porque não tem o duelo de pegar arma, mas a gente vê nos quatro cantos brigas acontecendo de, eu não gostei do jeito que tu me olhou, eu não gostei do que tu falou, eu não gostei... E vão para a questão física, né? Os caras não pegam mais... Ainda pegam arma, assim, porque ainda tem... Se tu pegar os jornais ali da segunda-feira, acontece barbaridade no no fim de trânsito, semana. os duelos que tem no trânsito. O cara me fechou. Bah. Não, o cara sai armado, Sim. tira um porrete e tal. E mói. E mói, né? Então, quer dizer, são reflexos daquilo que nos move, né? Daquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que o Evangelho, nós poderíamos dizer assim, está aberto a todos, mas fazer esforços para entrar pela porta estreita, né, cara? Ou seja, são poucos que verdadeiramente compreendem o Evangelho, e eu diria muito mais profundo, Antônio, são poucos que sabem onde estão, né? E quem são. Porque na realidade, situar, né? se a gente soubesse quem somos e onde estamos, o que tem que ser feito, tu ia entender que tu está numa escola. Coisa. Sim, tu vai entender que tu está numa escola, e nessa escola tem colegas teus, né, bem mais adiantados, bem mais atrasados, e veja só, dentro da mesma sala também, não na escola como um todo. Sim, na né? sala de aula. Na sala de aula, tu vai ver que tem os mais inteligentes, aqueles que têm uma tendência a isso, aqueles que têm uma tendência a aquilo. E como tal, a gente tem que, com a luz do Evangelho, né, fazer o nosso melhor nesse ambiente. E não de uma forma egóica e egoísta querer que as coisas sejam da nossa maneira. Por isso que nós sempre citamos e até não vou pedir desculpas, né? Mas enfim, vou pedir que nos entendam, porque nós vamos repetir um monte de vezes a questão das parábolas, né? Porque são interessantes. Porque são primárias, né? Na parábola do joio e do trigo, né? Quando o cara chega para o Senhor e diz: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Tipo assim, a humanidade não são filhos de Deus e não carregam os atributos de justiça, bondade, tudo que Deus... O DNA. O DNA do patrão. Como é que essa gente aí... De onde é que veio isso aí? E aí ele diz, olha, Jesus é
Jesus é um... Ele tá aí para... Tipo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ponto. Então, se tu não entender o que ele está te dizendo, tu não vai sentar na mesa, cara. Não vai entender nada. E não vai sentar na mesa, né? Então, aí ele diz assim, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou. Então, quer dizer, enquanto tu dorme para a questão do evangelho, que está escrito também na tua consciência, e tu não faz a boa escolha, tu não tem o bom pensamento, o que acontece? O inimigo, né? O orgulho e o egoísmo vão tomando conta de ti a tal ponto que tu chega numa questão de ponto de honra. Bom, nos nossos dias, às vezes numa palavra eles te processam. Uhum. Nos nossos dias. Numa palavra, né, que tu diz para alguém que se ofenda, ele te processa por calúnia, injúria, desacato difamação. e difamação. Mas Te o enquadra de interessante, qualquer coisa. não, é por isso que eu digo, esse planeta é fantástico. O interessante é o que ele quer de volta, né? Tá, eu te disse que nem uma vez eu falei num curso, né? Falei num curso, mas foi muito interessante. E tu sabe disso e tu vai responder que nem ela respondeu. Eu cheguei para uma... Nós estávamos falando disso, de duelo, de ofensas e tal. Aí eu disse para uma moça que estava no curso, eu disse assim, tá, e se alguém chegar para ti e te chamar, ô, sua cachorra, o que tu vai dizer? Eu me lembro que tu contou. Diga. Au. Claro. Ela respondeu, tá, se alguém chegar para ti e disser, ô, sua cachorra, ela disse, au. E aí? Desmonta. Te desmontou total. Agora, se é outro, o quê? Aí tu te leva lá. Aí, mas olha o resultado. Aí replica, tu é. Porque... Aí que vem a parte interessante, tu entende? Tá, tudo bem, eu te ofendi. Mas o que tu quer? Né? Uhum. No fundo, eles querem dinheiro, querem que tu sofra, querem que tu reconheça. Tá, mas... Eles não querem a desculpa, eles querem o sofrimento. Exato. Eles não, nós, né? Sim, todos nós, porque a gente é meio parecido. Então, o duelo, esse jogo de forças, isso não leva a nada. Uma visão Bom, a tal estreita da ponto, vida. exato, a tal ponto que hoje a gente tem na humanidade isso tudo. Olha o que está acontecendo. E a maior parte do nosso sofrimento é exatamente isso, né? Irmãos duelando, outros irmãos observando, não fazendo nada. Outros se aproveitando da situação, testando armas. Uhum. Aí te diz, testa essa aqui, vamos ver se ele morre de primeira. Aí, vamos ver o que acontece. Aí testa essa outra. E nós estamos nisso, né? Então, mas eu vejo de uma maneira muito simples. Como? De que? Jesus de novo, né? Toma a tua cruz e me segue. Acorda enquanto é tempo. Essa é a verdade. Se tu ficar observando, né, o que desenrola lá fora da gaiola, muitas vezes tu deixa de fazer o que tu tem que fazer dentro da gaiola. Uhum. Né? Então, se tu te perde nessa questão, muitas vezes manipulada da mídia, do externo, né? Do exterior. Levando o medo, levando o que vai acontecer, tu vai te afastar de ti mesmo. Tu não vai buscar dentro de ti os valores que darão a ti a força e a grandeza, né, de pedir desculpa lá no trânsito. Uhum. Ou tu ofendeu ela, diz, foi força de expressão, me perdoa. Tu entende? Não foi, foi por descuido da minha parte, não quis te ofender. Então, por isso que Jesus diz até quantas vezes devo perdoar. E por isso que aqui nesse texto, que é lindo, né? Ele fala dos inimigos desencarnados, ele fala, enfim, é um convite que a gente faz ao estudo do Evangelho. E o interessante, Antônio, é que eu trago sempre também, né, o Livro dos Espíritos. Para fundamentar, né? E nós nunca abrimos ainda. Por quê? Porque nós estamos ainda tentando, no primeiro livro na primeira série do da escola. Né? Então, é o convite que a gente faz a todos vocês que nos acompanhem, que defendam essa causa que não é nossa, que vivam esse milagre que é a vida e que aproveitem deste milagre que é a vida na prática do bem, fazendo os outros o que gostaríamos que nos fizesse. É esse o melhor trabalho. É isso aí.
Estamos encerrando então. Estamos encerrando a primeira parte, 47, né? E aí nós continuamos na rádio, vamos passar lá para o Alessandro e convidamos todos, né, que nos acompanham a divulgar, enfim, continuar conosco através da rádio e que possamos sempre, né, nos ampararmos, nos auxiliarmos nessa causa tão enorme que é a simplicidade, né, de Deus, do Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Isso aí. Obrigado a todos pela companhia e que a gente continue junto, né? Tentando essa transformação individual e coletiva, que é o que a gente precisa. Obrigado e até semana que vem. Até semana que vem.